Meus amigos, o presidente Fernando Henrique Cardoso publicou hoje um notável artigo no jornal Estado de São Paulo. E ele faz aqui uma análise factual do que tem sido os governos do PT. Basicamente ele chamou de sistema o grande arranjo de corrupção que foi feito para a manutenção do partido no poder. E o Fernando Henrique não podia ter sido mais honesto nisso aqui. Eu quero até ler um trecho, uma frasezinha aqui que é muito emblemática. Ele mostrou que a questão não é a questão de ser de esquerda, de direita ou de qualquer viés ideológico relativamente ao poder. Ele vai dizer o seguinte: há apenas dois lados, os dos condôminos e os dos que estão fora da partilha do saque. E ele usa a palavra saque. É o que nós estamos vendo no exercício do poder continuado do PT desde o primeiro governo Lula. Agora, num grau agravado como jamais houve. A questão toda é como a coisa chegou a esse estado. A gente precisa, aqui eu cobro a responsabilidade do ex-presidente Fernando Henrique. É preciso restabelecer a verdade histórica e colocar a responsabilidade pela chegada ao poder do PT. Eu diria que o principal responsável do PT chegar ao poder com carta branca, sem oposição, pelo menos sem oposição orgânica, ideológica, porque o Fernando Henrique foi o grande revolucionário gramsciano que acabou com a direita no Brasil, foi o próprio Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique fecha o seu artigo com uma pergunta que é um pouco retórica, mas é muito importante respondê-la. Ainda há tempo para reagir. Por que é importante isso? Porque não é possível manter esse estado de coisa. Ou o Brasil caminha para um estado, vamos chamar assim, um estado delinquente, em que a delinquência é o princípio do exercício de poder, ou restabelece a moralidade. Não há alternativa. A gente sabe onde vai dar. Então esse caos moral é muito sério porque ele está na fronteira do banditismo. E o banditismo é o vale tudo, fora das forças do Estado. É muito grave. Mas eu quero aqui, meus amigos, meditar um pouco com vocês sobre a gênese desse processo. Onde está a gênese? A gênese está, em primeiro lugar, na continuada ação dos agentes gramscianos que teve no presidente Fernando Henrique o seu esteio, o seu inspirador, o seu teórico maior e seu militante maior. Esse é o primeiro ponto. Em que consiste isso? É o segundo ponto. Consiste em eliminar os critérios morais tradicionais para a ascensão e o exercício do poder. O que significa isso? Essa gente que passou anos e anos na sombra do governo militar, com estilingue, essa gente sempre, e eu incluo aí o presidente Fernando Henrique e toda a social-democracia brasileira, essa gente sempre colocou como critério de ação política o que ele supõe ser um critério maquiavélico. O que é o critério maquiavélico? É o movimento do poder pelo poder. Tudo está subordinado ao poder. A diferença entre a social-democracia e o PT, que é uma variação da social-democracia, mas com a tendência marxista-leninista muito clara, é que o pessoal do PT levou a tese às últimas consequências. A ideia de que tudo está subordinado à luta pelo poder e o critério único de moralidade é ganhar ou perder o poder. Esse é o ponto essencial do processo que nós estamos agora vendo seu apogeu. Antes não era assim. Antes, os valores morais estavam delimitados e delimitavam o campo de ação da luta política. Era preciso que o sujeito tivesse valores, tivesse
uma vida regrada, tivesse, enfim, casamento, tivesse filhos, tivesse família, tivesse uma ficha ilibada diante da opinião pública. Então esses eram os critérios. Hoje não. Hoje, ao largo disso, passa longe. Hoje o critério é basicamente o critério da subserviência ao poder estabelecido. A gente tem um exemplo muito categórico disso na escolha agora, no dedaço que o Lula fez, apontando o ministro Fernando Haddad como o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo. Eu pergunto aqui para vocês, quais são os méritos de Fernando Haddad para pleitear a Prefeitura de São Paulo pela legenda do PT, que é uma legenda capaz de ganhar? O único mérito que esse homem tem é ser fiel aos chefes do partido, nada mais. Mesmo Marta Suplicy, que foi prefeita, é senadora, é uma pessoa que tem uma penetração fortíssima na sociedade civil de São Paulo, foi pleiteada, ela que tem profundas raízes aqui. Então a gente vê que o critério é esse. Como a Marta sempre teve uma cancha de independência em relação aos chefes partidários, ela não serve. O que serve ali é a ordem unida. É isso que nós estamos vendo. O Partido dos Trabalhadores não só é um partido de cima para baixo, como é um partido centralmente estabelecido, é o famoso centralismo democrático, falava o Lenin. Então, nós estamos vendo que, por trás de todo esse processo, a gente teve preliminarmente a deterioração do quadro moral, que se traduz por toda a agenda progressista, entre aspas, que está aí em pauta, que é do gaysismo, o aborto. Assim, quando a gente toca nessa tecla, é importante, porque uma coisa não está... O processo de corrupção estatal está intimamente ligado à perda de valores essenciais. E aí essa agenda deletéria, ela entra como causa e também como consequência. Então, aborto, gaysismo, a destruição do matrimônio, que assim foi paulatino desde a aprovação da lei do divórcio. Nós tivemos essa falsa luta pela liberação das drogas. A gente vê aí que está na agenda do dia essa loucura toda que está em prática. Então uma coisa não pode ser desconectada com a outra. Se tem um processo sistemático e paulatino de destruição da base moral, ele fatalmente redunda na construção de um Estado delinquente, ou num Estado tomado pela delinquência. Porque se o único critério moral é ganhar ou perder o poder, aí vai ser a luta de todos contra todos. E aí é o caos. É isso que nós estamos vendo. Então, essa manifestação continuada de flagrantes de corrupção no governo da Dilma, que repete um pouco, de forma mais agravada do que houve no governo Lula, no governo Lula, é uma consequência disso tudo. E o Fernando Henrique, embora seja, nesse artigo, quem aponta o dedo com autoridade e com propriedade sobre o que está acontecendo, ele, talvez por falta de espaço, talvez por falta de vontade, se esquece de aprontar sua própria responsabilidade pessoal nesse processo. E isso é o grave. Porque se a sociedade brasileira não fizer uma catarse para saber quem são os culpados por essa orgia corrupta que tomou conta do país, nós não teremos condições sequer de pensar a superação desse processo deletério. Meus amigos, a situação que o Brasil vive é muito séria. E aí eu volto a frase do Fernando Henrique, ele diz: ainda há tempo para reagir. Ainda há tempo? Eu sinceramente tenho dúvidas. Por quê? Porque eu percebo que todo o aparelho do Estado, mas não só o aparelho do Estado, toda a população, todo mundo vive a ética da famosa lei do Gerson. Ninguém quer saber o que acontece no coletivo, na ágora, tá certo? O que se quer é levar vantagem pessoal, é buscar sua própria renda à custa do tesouro, é buscar sua boquinha, é ter sua ONG, é ter seu quinhão de poder. Então, perdeu-se a dimensão, vamos dizer assim, do estadista. Você não tem mais aquela figura que busca o bem comum de forma desprendida.
Isso vale para o principal governante, o principal mandatário, isso vale para o homem comum. Está todo mundo se lixando por que está acontecendo no vizinho. Todo mundo quer levar vantagem. Então, essa ética do levar vantagem, que na política é a ética do ganhar, a qualquer custo, é a ética, ou a falta de ética, que é a bandeira do PT. Essa mesma gente que passou a vida inteira falando em ética, pregando em praça pública e dizendo que tem o monopólio da moralidade, é isso que nós vimos aí. Eles apenas mentiam, enganavam as pessoas para obter voto. Agora a gente está vendo o que significa os falsos éticos no poder. É exatamente isso. Uma ética de banditismo, uma ética de roubalheira, uma ética de bandalheira. É isso que está acontecendo. Eu quero enfatizar que o presidente Fernando Henrique realmente foi corajoso ao escrever seu artigo, mas pecou por não ter buscado os culpados desse processo, a começar por ele próprio. Enquanto isso não for feito, essa revisão histórica, para saber como esse estado de coisa foi criado, a gente não terá condições de superar o que está aí.